Olá! O ser humano tem três propósitos na vida. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre propósito de vida, sobre que nós devemos descobrir qual é o nosso propósito aqui nessa vida, e alguns falam que nós devemos decidir qual é esse propósito, devemos construir esse propósito. Mas normalmente todos concordam que quem tem propósito consegue realizar mais, consegue ir mais longe na vida. O que as pessoas não sabem, muito provavelmente não sabem, é que na verdade nós temos três propósitos na nossa vida. E para explicar melhor sobre isso, eu convido você para ir comigo para a tela do meu computador. Vamos lá então. Para entender melhor o que eu falei para você sobre os três propósitos, vamos olhar para essa imagem do cérebro. Nós não vamos aqui dar detalhes de neuroanatomia, né? Mas é preciso que você conheça essas três grandes regiões do cérebro, né, que são consideradas três cérebros diferentes. Então, evolutivamente, primeiro nós construímos o cérebro reptiliano, que é o cérebro dos répteis, né? Então, você está vendo aí o nome reptilian, né? Essa região aí é chamada de cérebro reptiliano, por quê? Porque é semelhante ao cérebro dos répteis, né? O cérebro dos crocodilos, né? Dos jacarés. Em inglês é chamado de croc brain, né? O cérebro dos répteis. E aí a natureza foi evoluindo e foi criando uma nova camada, né, acima do cérebro reptiliano, que é essa aí que está representada aí, como está o seu nome, o sistema límbico. Então, o sistema límbico já é uma região mais evoluída em relação ao cérebro reptiliano, é o cérebro dos mamíferos, né? E então, o cérebro dos gatos, dos cachorros, de todos os mamíferos. E aí, por cima, essa parte maior aí, que é o neocórtex, está representada aí em azul. Normalmente, quando se vê a imagem do cérebro, né, mostra primeiro o neocórtex, né, às vezes só o neocórtex, né, porque é a região mais externa. E aí já é o cérebro dos primatas, né? Que os macacos têm um cérebro assim. Sendo que o neocórtex, né, tem essa região mais da frente aí, que é chamado de córtex pré-frontal, que é o córtex que fica logo atrás da testa. E é isso aí que diferencia nós, seres humanos, né? Porque o córtex pré-frontal ele só existe no ser humano, ou vamos dizer, se existe em alguma outra espécie, muito pequeno, muito pouco evoluído mesmo. Uma parte muito pequena. É algo que é característico do ser humano. É como que esses três cérebros funcionam, né? Aliás, o cérebro reptiliano, ele foi o primeiro e ele é responsável pelas funções automáticas do nosso organismo. Então, é responsável pela respiração, pela circulação, pela reprodução. Então, resumindo, o cérebro reptiliano é responsável pela sobrevivência. Apesar dele ser o cérebro dos répteis, né, a partir de que a natureza criou o sistema límbico, algumas funções assim do que seriam do cérebro reptiliano foram trocadas para o sistema límbico. E, na realidade, assim, essa divisão ela é didática, ela é real, mas assim, não é que existe uma coisa exclusivamente de uma região, né? O cérebro ele funciona como um conjunto e cada função envolve várias partes do cérebro. Mas essa divisão é muito bem colocada porque ajuda muita gente a entender como que a gente funciona, né? O sistema límbico, né, enquanto o cérebro reptiliano é responsável pela sobrevivência, pelos instintos. O sistema límbico ele já é responsável por uma parte mais emocional, mais de sentimentos. E o neocórtex, né? Então, assim, voltando aqui no sistema límbico, é por isso que assim, os animais, né, eles têm sentimento. O cachorro, ele tem um sistema límbico muito bem desenvolvido, ele consegue
se apegar ao dono, ele tem amor, ele tem uma inteligência. E o neocórtex, basicamente, ele é responsável pela razão, sendo que o córtex pré-frontal é que é a última parte que foi desenvolvida evolutivamente e que também é a última parte, né? Quando a gente nasce, o córtex pré-frontal é a última região que vai ficar pronta. Falo ali em torno de 21 anos. E aí, por que é dito que temos 3 propósitos na vida? Olha, o primeiro propósito da vida é estar vivo, é sobreviver. Então, esse cérebro primitivo, que é responsável pela sobrevivência, ele é supremo. Sabe, o que ele decide fazer vai ser feito. Então, em uma situação de risco de vida, a pessoa ela não vai parar para pensar, por exemplo, se você está num local e alguém grita fogo, 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 o cérebro reptiliano dispara e você sai correndo. Não vai pensar se é verdade, quem que gritou fogo. Não, você não vai pensar isso, você simplesmente quer se manter vivo. Então, a função do cérebro reptiliano é isso, é buscar comida, é buscar abrigo, é ter segurança, é saber que não vai ser atacado, é saber que tem alimentação e se preparar também para passar os genes, né? Para a reprodução, para passar a sua genética para frente. Então, o cérebro reptiliano, se ele não tiver equilibrado, se ele não tiver satisfeito, se ele não tiver certeza que a vida está garantida, e ele tiver que fazer alguma coisa para garantir a vida, ele vai fazer. Então, primeiro propósito da vida é ser vivo, é se manter vivo. Então, o primeiro propósito seu como ser humano é se manter vivo, é garantir que você tem comida, que, em primeiro lugar, que você respira, que você tem ar para respirar. Essa é a primeira função. E aí, depois que você tem alimento, você tem água, você tem líquido, você tem alimentos sólidos, e aí você tem segurança, você tem onde se abrigar, onde dormir, né? Onde se descansar, onde repor suas energias. Então, o primeiro propósito da vida é isso, é se manter vivo. E quem não tem esse propósito garantido, não consegue pensar em outra coisa. Quem está com fome só pensa em comida. Sabe, tem que ser uma pessoa muito superior espiritualmente, muito desenvolvida para estar com fome e conseguir pensar em outra coisa. São as pessoas que têm uma meta, né? Tem uma meta determinada e está trabalhando por aquela meta e muitas vezes desliga o mecanismo da fome, né? É capaz de trabalhar por horas sem se preocupar se está tendo comida, se vai ter comida. Isso é raríssimo. A maioria de nós, seres humanos, sentiu a fome, busca comida. E conforme essa fome aumenta, mais ela vai tomando conta dos pensamentos, dos sentimentos, até chegar uma hora que não pensa em outra coisa. Então, o cérebro reptiliano, ele é o nosso primeiro propósito de vida é estar vivo, é satisfazer esse cérebro. E daí eu vou pular para o último propósito. O último propósito da vida é transcender. É transcender, é perceber que tem algo maior, sabe? Que tem algo maior na vida, que alguns chamam de Deus, outros chamam de existência, outros chamam de universo. Existem muitas formas que dão a esse nome, ao Criador. Então, existe algo maior na vida. E a vida é um ciclo. A gente saiu dessa fonte e a gente está num corpo, precisa satisfazer a necessidade desse corpo, que é o cérebro reptiliano. E em um dado momento a gente vai ter que perceber, né, ou a gente consegue perceber que tem algo maior do que o corpo. E esse, então, é o último propósito da vida, é transcender, sabe? É ir além, é perceber Deus em todas as coisas, é perceber o Criador em tudo, é o chamado amor universal, é quando você fica pleno de amor. Não é que você ame algo, é que você está transbordando de amor. Então, seja o que for que você faça, você transborda amor.
Você expressa amor e você trata tudo com amor de forma universal. Então, entre essa sobrevivência e essa transcendência existe um percurso, existe um caminho. E esse caminho é o propósito intermediário. Como que você vai sair da sobrevivência para chegar na transcendência? Então, muitas pessoas vão levar a vida focada somente na sobrevivência. A maior parte da nossa educação é voltada para a sobrevivência. A gente conseguir um sustento, arrumar uma profissão e reproduzir, né? Ter filhos e se satisfazer com isso, com saber que está com a alimentação garantida, que tem alguns prazeres, e a vida se resume a isso. Que são coisas fundamentais. Como eu falei, o cérebro reptiliano, ele é supremo em termos de decisão. O cérebro, o sistema límbico e o neocórtex só vão fazer alguma coisa, o sistema límbico só faz alguma coisa conforme o cérebro reptiliano concorde. E o neocórtex só vai conseguir fazer as coisas conforme os dois, o sistema límbico e o reptiliano também concordem. Então é por isso que a gente toma a decisão de fazer a dieta e não faz, porque lá no sistema límbico e no cérebro reptiliano é que estão o subconsciente e o inconsciente. O inconsciente é coletivo, é mais ou menos o mesmo para todo, é o mesmo para a humanidade, né? Ele está lá mais ligado em relação ao sistema, ao croque-brain, né? O cérebro reptiliano. E o subconsciente já está no sistema límbico, são mais as emoções. E é lá onde está a nossa programação. Então, quando a gente nasce, o nosso neocórtex ainda não está ativado totalmente. E aí a gente vive você vive até os 7 anos funcionando apenas a emoção, instinto e emoção. Então a criança ela não tem maldade, ela não tem malícia, né? O que ela sente ela fala, o que ela sente ela expressa, ela sente raiva, ela tem a vontade de chorar, ela chora. Ela está feliz, ela expressa. E alguém fala uma coisa para ela, ela conta. Ela não tem ainda a capacidade, né, de decidir, de saber, por exemplo, enganar ou mentir, que são coisas que já vêm de uma mente racional, que só começa a acontecer a partir dos 7 anos. Então, o propósito intermediário que vai fazer essa ligação entre a sobrevivência e a transcendência. Como que você vai fazer esse percurso? Como você vai passar aqui na vida? Muitas pessoas têm um propósito de sobrevivência, né? A forma de sobreviver é de uma determinada fonte, mas tiram o prazer de viver de outra. Então, tem hobbies, né? Ela trabalha num determinado coisa que ela não gosta muito. E ela vai ser feliz fora do expediente. Então, aquelas pessoas que trabalham para se ver livre, sabe? Sofre na segunda-feira, comemora a sexta, né? Quando você vê a pessoa que posta sextou, porque ela só é feliz no final de semana. Durante a semana, quando ela está no seu trabalho, ela está ali para sobreviver, para juntar provisão para poder ser feliz no final de semana. Então, uma pessoa da vida dividida, uma pessoa da vida desalinhada. As pessoas que conseguem produzir mais e melhor são pessoas que têm um alinhamento entre o que o seu sistema, a sua forma de sobreviver, de conseguir sobrevivência, e sua forma de viver, de ter prazer de viver. Então, quando você vê, muitas vezes a gente vê muito isso nas pessoas famosas, mas não é porque seja famosa. Por exemplo, assim, um jogador de futebol, né, um esportista, ele tira o sustento dele do mesmo local de onde ele tira o prazer de viver. Então não existe divisão nele. E muitas vezes existe, porque às vezes ele só tem prazer quando está executando, mas aquilo precisa de treino. E às vezes no treino ele sofre. A gente vê muitos atletas que odeiam treinar. Então, esse alinhamento entre esses 3 propósitos, o propósito de sobrevivência,
o propósito de viver, o propósito intermediário, de como você vai ter prazer aqui nessa vida, você vai viver com felicidade, com alegria. Esse é o propósito intermediário. É da onde você tira energia para as suas emoções, da onde você tira a alegria de viver. Esse é um propósito intermediário que vai fazer a ligação entre a sobrevivência e a transcendência. Então, são esses os 3 propósitos da vida: sobreviver, viver com alegria e transcender. O grande segredo que a gente tem que descobrir é como alinhar esses 3 propósitos. O propósito da transcendência, ele e o da sobrevivência são o mesmo para todos. Todos nós temos o propósito da sobrevivência e todos nós temos o propósito da transcendência. O propósito intermediário é uma missão própria de cada um, que a gente vê aqui, como que a gente vai ter alegria, como que a gente vai servir o mundo, como que a gente vai contribuir com o mundo, como que a gente vai contribuir com as pessoas, porque no propósito da sobrevivência é o propósito do ego, é a gente querer para nós, é você querer para você, porque você tem que se manter vivo, né? Como aquela história que é no avião, né? Quando for colocar a máscara, coloca primeiro em você, porque depois que você garantiu que você está vivo, aí você pode ajudar os outros. Então, o propósito da mente reptiliana, o cérebro reptiliano, é o propósito do ego. É o do tomar, do vem aqui, vem a nós, venha para mim, eu quero isso para mim. E o propósito intermediário, o propósito de viver, você vai ter que ir além do ego, né? Você vai ter que superar o ego e contribuir com o mundo. Como que vai contribuir com o mundo? O que você vai fazer para transformar o mundo num local melhor? Como que você vai servir as pessoas? Então, como que a gente começa? A gente começa o amor, né? A gente começa no amor egoísta, né? Amando a nós mesmos. E aí ele vai se expandindo. Você começa, você é criança, você ama a si mesmo. Depois você descobre que você tem família, você tem pai e mãe, e você começa a amar os seus pais e suas mães, sua mãe, o seu pai e sua mãe. E aí sua família vai aumentando. Você começa a adquirir amigos, e você começa a saber que tem também tios, primos, e seu círculo de amor vai se expandindo. Vai se expandindo, e aí você passa a amar outras pessoas. E aí você começa a perceber que existe também pessoas do outro lado do mundo, né, que também merecem o seu amor. Você começa a ter empatia, você começa a querer que as outras pessoas também sejam felizes. E você começa a espalhar esse amor para o mundo todo, né? E aí você começa a perceber também que existem os animais, e você começa a amar também os animais. E depois que você começa a respeitar a vida que existe nos animais, apesar de ser humano e ser nós que governamos sobre os animais, mas ter um respeito porque ali existe vida, ali existe um coraçãozinho que bate, ali Deus também faz morada. E aí dessa percepção da vida a gente começa a perceber que nas árvores, nos vegetais também existe vida. E assim o amor vai expandindo. Até que você consegue perceber que Deus está em tudo, Deus está na matéria também. E aí você chega no amor universal, que é a transcendência. É um percurso que é feito pelos seres humanos. Nós estamos em algum ponto desse. Você está em algum ponto. Talvez o que eu estou falando aqui você nem vislumbre. Ou talvez você já tenha passado todas essas fases. Mas quando às vezes a pessoa está num estágio inferior, ela até debocha do superior. Né? Não vê possibilidade. Tudo é possível. Nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. E assim o amor vai evoluindo dentro de você. E nessas fases, conforme o seu amor vai evoluindo, você vai sentindo vontade de contribuir com o mundo. Você vai sentindo vontade de contribuir com as pessoas, de contribuir com os animais, com as plantas, né? Você começa a ter seus pets, você ter suas plantas, e começa a fazer serviço voluntário, começa a ajudar as pessoas, começa a ajudar a dar dinheiro,
né? E aí você começa a sair, você começa no mundo do empreendedor, né? Que é o do fazedor, que tem que fazer e tal. Depois você vai percebendo que existe também a doação. E como você começa, quando você descobre a doação, os seus resultados das suas ações se multiplicam, os seus empreendimentos se multiplicam, tudo passa a dar muito mais resultado. Por quê? Porque tudo que a gente envia para o mundo volta e volta multiplicado. Então, tudo que a gente doa volta multiplicado. O amor que a gente entrega volta multiplicado. Quando a gente sai da lógica do cérebro reptiliano, que é a lógica do ego, de querer tomar, a gente percebe a lógica do amor universal, vai começando a tirar os véus do amor universal, conforme a gente vai desenrolando esse amor e começando a enxergar, e a gente começa a fazer coisa pelos outros, você começa a fazer, você começa a perceber o resultado, as coisas voltando, as coisas sendo multiplicadas, e o seu empreendedorismo começa, os seus empreendimentos começam a ter mais resultado. Quando eu falo empreendimento, eu estou falando sobre as realizações. Todo ser humano é empreendedor, porque viver é empreender. Tudo que você faz é uma forma de empreendimento. Quando eu falo de empreendimento, não é essa visão de empresa, que também é um empreendimento, mas não se resume a isso. Então, o ser humano que vive melhor, que está mais feliz, ele está alinhado. Ele está alinhado. Da onde ele tira a sobrevivência, ele também tira ele também coloca amor, ele também tira a alegria, tira o prazer de viver, ali ele contribui com o mundo, ali ele faz o melhor que ele sabe, realiza sua missão e caminha em direção à transcendência, mesmo que ele ainda não saiba. Sabe, existe um pico de, de 5 níveis, de 7 níveis na realidade, na vida, mas somente os primeiros 5 são observáveis. Somente quando você estiver lá já perto do pico, do nível 5, que você vai conseguir enxergar o nível 6 e 7. Isso eu falo em outro vídeo no canal, falando sobre o amadurecimento, sobre o nascimento do observador, então as várias camadas que a gente vai vivendo. Então é isso, às vezes hoje falar em transcendência pode parecer uma coisa do outro mundo para você, mas conforme você for evoluindo, você vai começar a enxergar esse pico que está cheio de névoa lá em cima e você não consegue perceber ainda. Quando você estiver lá no nível 4, que é quando você começa a doar, que você começa a ver os resultados da doação, as coisas voltando para você, você vai começar a perceber que tem algo mais. Que existe algo mais além do mundo material, que tem algo muito superior. E assim precisamos viver para realizar esses 3 propósitos. Sabe? Precisamos sobreviver, precisamos garantir nossa sobrevivência. Quando a nossa sobrevivência estiver garantida, que nós vamos poder focar em algo maior, em algo melhor. E aí vamos poder pensar em contribuir com o mundo. E aí, conforme estivermos contribuindo com o mundo, começamos a pensar em algo ainda maior e melhor. E aí é o momento que chega o desejo pela transcendência. Então, agora que você já entendeu que tem 3 propósitos na sua vida, eu convido você a pensar mais a respeito desse tema, ver como que você está agindo em relação a cada um desses propósitos. Certamente você está lutando pelo propósito básico, que é o da sobrevivência. Talvez ainda esteja até tentando descobrir qual é o seu propósito de contribuição com o mundo. E pode ser que já tenha vislumbrado a transcendência, pode ser que ainda duvide que existe a transcendência. Como eu expliquei, conforme você for subindo, você vai conseguir ver esse pico mais alto, você vai conseguir perceber que existe esse pico mais alto, que no início da nossa vida ele está coberto de névoa e a gente não consegue ainda perceber que ele existe. Então convido você para começar a pensar em alinhar a sua vida, porque é dessa forma que você vai conseguir realizar mais e realizar melhor.
Eu sou Raimundo Monte Alto, CEO da AMSIM, que é a Sociedade Americana de Consciência e Inteligência.